A paz do Senhor, queridas. Podem se sentar? Que bom estar com vocês aqui. Louvado seja o nome do Senhor, porque, como diz a pastora Michele, a agenda de Deus estava em dia, chegou o tempo. E eu quero agradecer de todo o coração a acolhida dessa igreja. Desde o momento que nós pisamos aqui em Itajaí, nós temos sido tratados com tanta excelência, com tanto cuidado, com tanto carinho. Cheguei lá no quarto de hotel, tinha presente. Dentro do carro tinha presente. Mas o que me tocou muito, pastora Michele, foi a sua carta. Palavras são sementes poderosas. Obrigada, porque você ministrou ao meu coração através daquelas palavras que você escreveu ali de próprio punho. Que Deus abençoe muito você, viu? Bem, queridas, autênticas. Muito bom. Vamos para a melhor parte. A palavra de Deus, a bendita palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos. Nós louvamos o teu santo e poderoso nome, porque foi a mão do Senhor que nos atraiu a este lugar. Foi o Senhor, pela tua soberana vontade, que nos reuniu nessa noite. E o Senhor tem um propósito nessa conferência. As pessoas podem ter chegado aqui pensando que vieram por N motivos, mas elas vieram porque o Senhor as atraiu. Tem algo que é para ser feito em nós, Senhor, e só o Senhor pode fazer. E nós queremos te dar toda a abertura, toda a liberdade, rendidas aos teus pés. Nessa noite, nós te pedimos, fala conosco. Fala com cada uma que está aqui, Senhor, de um jeito particular. O Senhor fala com um todo, mas o Senhor também trabalha e trata cada uma de nós na nossa individualidade. E eu peço que o Senhor faça isso, Senhor. Fale conosco como igreja, como corpo, como organismo vivo. Mas fale também na história de cada uma, na realidade de cada uma. Nós queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 8. João 8, a partir do verso, nós vamos ler 2 versos apenas. O 12, o 13 e o 14, 3 versos. João 8, de 12 a 14. Eu estou na Nova Almeida atualizada, é a minha versão. A sua pode estar um pouquinho diferente, mas se for projetar o texto, já quero dar um spoiler aí para o pessoal da mídia, NAA. E o texto, antes de nós lermos João 8, vamos lá para Mateus 4. Estou com o meu tablet de cabeça para baixo, está tudo bem, gente. Mateus 4, a partir do verso 1, diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos,
e o serviram. Gente, o que eu acho tão interessante nessa passagem bíblica, nessa tentação de Jesus, que está descrito aqui em Mateus, é que Satanás vem tentando a identidade de Jesus. Se és filho de Deus, você é mesmo filho de Deus? Se você é filho de Deus, então, mande. Você não tem autoridade? Você não tem poder? Você não é filho de Deus? Mande que essas pedras se transformem em pães. Se Jesus tivesse um problema de identidade, talvez ele... Vou te mostrar. Eu vou te mostrar que eu sou filho de Deus. Eu vou te provar que eu sou filho de Deus. Gente, quem tem segurança da sua identidade não tem que provar nada para ninguém. E é tão interessante que no texto que se segue, a gente aprende algo muito poderoso acerca da identidade de Jesus e da sua consciência de quem ele era. João 8, 12 a 14 diz assim: de novo, Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então os fariseus lhe disseram: você dá testemunho de si mesmo? O testemunho que você dá não é verdadeiro. Jesus respondeu: ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde venho, nem para onde vou. Olha isso, gente. Jesus está aqui nesse contexto, numa discussão com os fariseus. E eles questionam acerca daquilo que Jesus ensina, eles questionam sobre a identidade de Jesus, se ele realmente era o Messias de Deus. Afinal de contas, para a cabeça daqueles fariseus, Jesus não batia com o projeto de poder que eles tinham. Os judeus, gente, esperam um Jesus manifesto, um Jesus, um Messias, que iria restituir a Israel o poder que Roma havia usurpado, o poder que outros colonizadores, vamos dizer, outros povos que chegaram e conquistaram Israel, e iria restituir a Israel a glória e o poder dos dias de Davi, dos dias de Salomão. Era esse Messias que Israel estava esperando, o Messias político. Mas aí vem o Messias numa embalagem completamente diferente de que eles esperavam. Filho de uma jovem de Nazaré. Nazaré era uma viela. Tinha, com certeza, segundo os historiadores, cerca de 800 pessoas que moravam em Nazaré quando Jesus nasceu. Era uma cidade insignificante. Depois foi para o meio da Galileia. Seu ministério começa na Galileia. Galileia, quando a gente canta Galileu, parece um negócio glamuroso, mas Galileu, essa expressão é pejorativa. Quando Jesus era chamado de Galileu, é aquele povo misturado, aquele povo esquisito, aquele povo que não é legítimo, não é sangue azul. Não casava com a ideia de poder de um Messias conquistador, subjugando o poder de Roma. E os sinais de Jesus, aquilo que ele falava, aquilo que ele ensinava, aquilo que ele fazia, para aqueles homens enrijecidos na sua mente e na sua sede de poder. Você conhece alguém? Você quer um Messias conquistador e aí chega alguém que fala para perdoar os seus inimigos? Não encaixa, não casa. E esses fariseus, eles estão questionando a Jesus. Seu testemunho não vale nada, você está falando bem de você mesmo. Mas aí Jesus dá uma dica aqui. Primeiro ele fala: eu sou a luz do mundo. Jesus não está dizendo: eu sou a estrela, eu sou o tal. Não, ele está dizendo: eu sou a luz, eu estou trazendo conhecimento para vocês. Eu estou apresentando a vocês o Criador. Aquele que me conhece não andará em trevas, ou seja, não andará na ignorância. É isso que ele está dizendo. E eles falam: você dá testemunho de você mesmo. Olha, ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, meu testemunho é válido. Sabe por quê? Porque eu sei de onde eu vim. E eu sei para onde eu vou.
Talvez Jesus ficasse assim, poxa, não sou aceito. Os fariseus, a elite religiosa não me aceita. Puxa vida, pai, e agora? Você não vê nenhuma nuance em Jesus de insegurança, de coitadismo, de vitimismo. Você não vê nada disso nele. Nem de triunfalista, poderoso. Quem é, gente? Quem é. Betinha morreu. Rainha da Inglaterra. Eu nunca ouvi falar que Betinha andava falando para o povo, eu sou a rainha da Inglaterra. Prazer, eu sou Betty, a rainha da Inglaterra. Ela era a rainha, e ponto final. Os protocolos aconteciam em torno dela. Ela não tinha que ficar se afirmando. Quando a gente precisa ficar lembrando para o outro, a frase de mais derrota na vida, você sabe com quem você está falando? Que derrota! Não, eu não sei, não quero saber, tem raiva de quem sabe. Pelo jeito, você também não tem a menor ideia da sua identidade. Porque se realmente você fosse tão grande quanto você pensa que é, você não precisaria estar lembrando para ninguém com quem que eu estou falando. E por que eu estou falando isso com você, gente? É porque não tem como nós andarmos alinhadas com o céu se nós não sabemos qual é a nossa identidade. E hoje essa palavra, ela é tão explorada, identidade. Quando você fala isso, identidade, você já até arrepia. Porque tem um tanto de coisa acoplada a essa palavra nesse tempo que a gente está vivendo. E quem diz quem é a sua identidade? Bom, o nosso tempo está dizendo que você decide qual é a sua identidade. Você é que diz qual que é a sua identidade. Isso é uma falácia. Isso é uma falácia. Eu não escolhi o meu pai nem a minha mãe. Eu não escolhi a cor dos meus olhos, não escolhi a cor do meu cabelo, não escolhi a cor da minha pele. Eu não existo pela minha vontade. Então não sou eu quem diz quem eu sou. E a confusão a confusão desse tempo está aí. Não, você decide o que você quer ser. Aí tem gente pensando que é gato. E eu sou gato, e eu sou gato, e eu sou gato, e eu sou gato. Mas engraçado, eu já vi os gatos tudo brigando para mostrar para a sociedade que é gato, mas eu não vi nenhum correndo atrás de um rato. Não vi nenhum querendo comer um ratinho cru. Há um adoentamento, um surto coletivo. Desculpa, gente, mas é um surto coletivo. Porque a sociedade está querendo fazer a gente acreditar, a cultura vigente está querendo fazer a gente acreditar que a gente decide quem a gente é, a gente não decide quem a gente é. Não sou eu que falo quem eu sou. E a confusão está aí. Porque aí todo mundo, cada um vai falando que é o que quer ser. E você tem que me respeitar. Aí vai chegar num momento que não vai dar para respeitar. Porque é tanta loucura. Quando a gente olha para o relativismo da cultura vigente, a gente vê, gente, mas não é nada surpreendente. O mundo jaz O mundo foi entregue a Satanás. O sistema vigente no mundo é um sistema satânico. Não se engane. Não é à toa que ele leva Jesus no pináculo do templo e fala, se você me adorar, eu te darei isso tudo aí, ó. Porque por enquanto, o invasor está aí, mandando e desmandando. Jesus vem. Mas e nós, igreja, como é que nós estamos no meio disso tudo? Em um mundo caído, em um mundo divorciado de Deus, em uma cultura vigente, completamente contaminada, mas seguindo aquele que diz, eu sou a luz do mundo. Será que, o que está falando na nossa identidade? Porque a gente fala, oh glória a Deus, é isso mesmo, a minha identidade, eu sou filha. Mas na prática, gente, não é isso que a gente está vivendo, não. Na prática, nós não estamos vivendo como filhos de Deus. Na prática, nós não estamos entendendo a nossa identidade celestial. Nós não estamos entendendo. Na teoria, você pode até ter uma leve ideia. Mas eu quero te lembrar nessa noite que é Deus quem diz quem você é. É tão interessante quando você pega uma carteira de identidade. O que tem na carteira de identidade? Primeiro, tem a sua foto. Não é isso?
Você escolheu esse rostinho lindo que você tem? Mesmo que você tenha pagado a harmonização facial, foram usados os mesmos traços para produzir alguma coisa que você desejou melhorar. Mas você é o resultado do encontro de duas pessoas, seu pai e sua mãe. Sim ou não? Você escolheu seu pai e sua mãe? Mas o nome deles está lá na identidade. Sim ou não? Por que que o nome do pai e da mãe está na identidade? Porque é de onde você veio. Outra coisa que tem lá na sua identidade são as suas digitais. Alguém tem a mesma digital que você? Você escolheu essas digitais? Vocês entendem que a nossa identidade não é a gente que define? Está lá a marca que você recebeu pela junção genética do seu pai e da sua mãe. Está lá a imagem do que você recebeu da junção genética do seu pai e da sua mãe. Está lá o nome do seu pai e da sua mãe, de onde você veio. Essa é a sua identidade terrena. Nós nascemos separados de Deus. Nós herdamos o pecado original. Então quando o salmista diz, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe, o salmista não está se referindo à relação sexual, gente. O sexo, embora tenha sido usurpado por Satanás e seja usado hoje como ferramenta de feridas, de dores e de toda sorte de distorções, foi Deus quem criou o sexo, foi Deus que inventou o sexo e fez isso de uma maneira tão linda, tão sublime, que é dele que é gerado a vida. Por isso que Satanás odeia tanto o sexo e quer destruir o sexo. Não era isso que o salmista estava falando. Quando ele falou, eu nasci na iniquidade, em pecado me concedeu minha mãe. Eu herdei do primeiro homem e da primeira mulher o pecado de desobediência. Houve a queda. Na queda, houve a separação de Deus. Eu fui criada à imagem e semelhança do meu pai e da minha mãe. Mas o primeiro homem e a primeira mulher foram criados à imagem de Deus. Vocês entenderam? Eles foram criados à imagem de Deus. Lá em Gênesis 1 fala, façamos o homem, façamos o ser humano, a nossa imagem e semelhança. Então o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Mas com a queda, essa imagem sofreu uma deteriorização, uma corrupção, uma distorção. E quando nós nos encontramos com Jesus Cristo, essa imagem é refeita. Por que eu preciso ser salva? De que eu preciso ser salva, Helena? Por que eu preciso de Jesus? Porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porque só Ele nos torna filhos de Deus. Só nele a nossa imagem, deturpada pelo pecado, é restaurada pela santificação, pela marca do Espírito Santo em nós. Então nós fomos salvos não apenas para fugirmos do inferno, fomos salvos para a imagem de Deus ser restaurada em nós, à medida que caminhamos de volta para Ele. É isso que é o processo de santificação. À medida que eu me aproximo de Deus, à medida que eu caminho para Deus, à medida que eu me aproximo dEle, essa nova identidade, outorgada em Jesus Cristo, vai tomando mais e mais e mais conta de mim. Vai mudando o meu DNA, vai me transformando de fé em fé e de glória em glória, até ser dia perfeito. Então agora eu vivo, antes eu vivia sob a minha identidade terrena 100%. Eu não conhecia a minha reconstrução espiritual. Eu vivia plenamente a minha identidade terrena, dada pelo meu pai e pela minha mãe, o DNA do meu pai e da minha mãe, as manias do meu pai e da minha mãe, a educação, a cultura, do lar que eu cresci, do lar que eu fui inserida, eu recebi toda essa carga, a cultura vigente, o DNA do meu pai e da minha mãe, o pecado original. Eu nasci assim. Mas aí no meio do caminho eu me encontrei com Cristo. E Ele não apenas me salvou do inferno, Ele me salvou desse estado. Desse estado de deturpação, de distorção, de deteriorização. Então eu já não vivo mais governada pela minha identidade terrena. Eu sou governada pela minha identidade celeste. Eu vou ficando cada dia mais parecida com Ele. O apóstolo Paulo fala na carta aos Gálatas, eu estou gemendo
até que Cristo seja formado em vocês, Gálatas. É para isso que nós somos salvos, minhas queridas, meus irmãos. Fomos salvos para sairmos dessa vã maneira que a gente vivia e viver uma nova vida. Por isso que chama novo nascimento. Você nasceu de novo e agora você tem uma nova identidade. Você sabe de onde você veio e para onde você vai. Para onde você vai? Para onde você vai? Que mais? Então você só está passando aqui pela vida para ir para o céu, né? Vamos lá. Efésios 1, 4-8. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. Somos escolhidas, adotadas e redimidas. Já parou para pensar nisso? O texto que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não tinha problema de companhia, de solidão. Deus não precisava nos criar. Deus estava fora do tempo e do espaço. Antes que o mundo existisse, ele já existia, certo? Então, ele é pré-existente ao tempo. Então, ele está fora do tempo. Antes que ele criasse qualquer coisa, ele já existia, certo? Então, ele está fora do espaço. Ele é um Deus autoexistente, autossuficiente. Ele não precisa de nada. De nada. Mas ele escolheu nos criar. Ele nos fez por sua livre e espontânea vontade. E ele nos amou desde o princípio. Então você foi escolhida. Por que você continua mendigando a atenção, o afeto e fazendo qualquer coisa para ser aceita pelos outros? Por que nós ainda nos movemos pela nossa identidade terrena? Por que nós nos preocupamos tanto com a roupa que a gente vai vestir, com a moda que a gente vai seguir, com o modelo que a gente vai se adequar, para a gente ser querida, aceita, incluída? Porque nós não temos consciência e não caminhamos na nossa identidade celeste. Entenda, gente, não é a questão de eu não preciso de ninguém. Isso é uma mentira. Porque quando você vai caminhando dentro da sua identidade celeste, você vai entendendo que é melhor o todo do que o um. Que nós não existimos para vivermos isolados. Nós precisamos uns dos outros. Há uma beleza nisso. Há um propósito nisso. Eu não consigo ver o meu próprio rosto. Eu consigo só ver o rosto de vocês. Eu preciso de um instrumento, de uma ferramenta, de um celular ou de um espelho para eu enxergar o meu rosto. Eu posso enxergar todo o meu corpo, mas a minha face eu não posso ver, mas eu posso ver a face do meu próximo. Você acha que isso é à toa? Não é à toa. Você acha que o sol brilha por ele mesmo? Não. Você acha que as árvores dão frutos e elas é que comem dos seus frutos? Não. A natureza diz para a gente que a gente não foi criado para viver para nós, para o eu, mas para viver para o todo, para viver pelo próximo, para viver pelo outro.
E quando nós não entendemos e não somos curadas na nossa identidade celeste, a gente faz tudo para nós. A gente se volta completamente para nós. Mesmo quando a gente não percebe, a gente se torna egocêntrico. E o egocêntrico, não pense você que o egocêntrico é só aquele que fala, nossa, eu sou demais, eu arraso. Não. Aquele que fica assim, ninguém me liga, ninguém me ama, ninguém me deu atenção. A pastora passou por mim, nem me cumprimentou. Um ouvido, ó céus, um azar. Vou embora dessa igreja, vou para uma igreja menor, onde eu vou ser notada. Você no centro, você com tudo. Esse vitimismo também é eu no centro. Não há uma fluidez, gente. A gente fala sobre identidade, fala sobre a cura da identidade, mas, na verdade, no fundo das contas, a gente está querendo mesmo, é o conselho do coaching, onde a gente olha para o espelho e fala assim, você é linda, você é poderosa, é a neurolinguística, entendeu? A gente vai na neurolinguística, não estou desmerecendo a ciência não, gente, isso é válido, mas tem o seu lugar de validade, ok? O coach tem o seu lugar de atuação. Só o evangelho é o poder de Deus que liberta o homem. Só o evangelho. Porque aí você vai, você se exercita, você olha lá, você é demais, você arrasa, Aí você sai empoderada do espelho, até que você encontra com uma mulher mais bonita, mais magra, mais alta, mais sábia, mais inteligente, mais culta do que você. Aí você já agarra um ranço. Já agarra um ranço. Não é nem isso tudo aí, ó. Aí já migra do ranço para inveja, né? Da inveja para maledicência. E aí você vai ser miserável, arrastando o seu velho homem, você não desgruda dele de jeito nenhum. Ele vem com você, o tempo vai passando e o seu velho homem está aí mandando a sua vida. Aí vem a Helena Tanuri lá de Belo Horizonte e fala assim, você é filha de Deus. Você, yes, yes. Se você não deixar o Espírito Santo mudar a sua mente, gerando em você uma nova atitude diante da palavra de Deus, não vai mudar nada. Você vai continuar de miséria em miséria ao invés de glória em glória. Gente, vamos parar de falar da Bíblia e não viver a Bíblia? Não adianta você saber a Bíblia de capa a capa se você não coloca em prática, meu amado. Não adianta. A palavra de Deus está me dizendo, antes da fundação do mundo, Deus me escolheu. E por quê? Porque eu sou bonitinha? Não, eu sou uma miserável. Tenho pensamentos horríveis. Tem dia que eu olho para mim e falo assim, Helena, você ainda não venceu isso? Erro miseravelmente. Posso falar igual o apóstolo Paulo, o bem que eu não quero. O bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero é esse que eu faço. Todo dia estou tendo que enfrentar minha velha mulher. Meu maior adversário não é o diabo, meu maior adversário sou eu mesma. Meu coração. Porque o diabo nos tenta conforme a cobiça do nosso próprio coração. Mas Deus me escolheu. Porque eu sou boa? Não, porque Ele é bom. Porque eu sou digna? Não, porque Ele é digno. Porque Ele é misericordioso, porque Ele é maravilhoso. E o desejo dEle é me tornar semelhante a Ele. É essa que é a grandeza. Hoje eu sou miserável, mas eu já fui muito mais. Hoje eu tenho pensamentos horríveis, mas eu já tive pensamentos piores. Ou seja, nós estamos numa jornada. Numa jornada. Eu tenho muito para caminhar, minha irmã. Mas eu não volto mais de onde eu fui tirada. Tem uma música que o Diante do Trono gravou há muitos anos atrás, quando nós ainda éramos do grupo. Eu jamais serei o mesmo. A porta fechei, não volto atrás. A minha carreira completarei e eu jamais serei o mesmo. Eu não volto atrás. Eu não volto para lá. Não tem nada para mim lá atrás.
Mas por que muitas vezes, minhas amadas, a palavra de alguém, a atitude de alguém, um abandono, uma decepção, uma traição, nos faz voltar atrás? Ah, não era isso que eu pensei. Imagina Jesus voltando atrás. Imagina no jardim, na casa de Caifás. Estou acreditando, Pedro, você está me negando, Pedro. Justamente você, Judas, está me beijando aqui, seu falso. A identidade de Jesus, gente, estava tão plena, tão firmada, tão seguro, que quando Judas veio beijá-lo, ele falou assim: aqui vens, amigo. Ele não estava sendo irônico com Judas quando chamou ele de amigo. Ele estava dizendo claramente: Judas, o que você está fazendo não muda quem eu sou. Não muda a minha essência, não muda o meu amor por você, Judas. Quando ele ressuscita, ele fala: diga a Pedro e aos outros. Pedro, tu me amas. Tu me amas, Pedro. Ele não veio falando: Pedro, hein? Justamente assim, Pedro, que bisca, hein? Pedro, você estava nos top 3, Pedro. Os top 3 você estava lá. Onde eu não chamava a galera, eu chamava você, Pedro. Todo mundo, menos o Judas, tudo bem, era chegado na bolsa, mas você, Pedro. Foi isso que ele falou, gente. Tu me amas, Pedro. Tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas. Tu me amas, Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Quando a nossa identidade não está firmada, minha linda, qualquer ventinho te tira do lugar. O diabo usa a vida de qualquer pessoa. E ele não vai usar de qualquer pessoa. Ele vai usar a vida de alguém que você gosta, que você admira, que você respeita. Mas como assim vai usar minha mãe? Minha mãe é crente, ela não é crente, mas ainda não está plena, ainda não está perfeita, está sendo aperfeiçoada. Sua mãe tem dias maus, sua mãe acorda com a avó atrás do toco, sua mãe tem os problemas dela, também carrega as dores dela, as coisas que ela viveu na vida também. Ela não é um de aço, não. Perfeito é o Senhor. Sua mãe é um ser imperfeito e em aperfeiçoamento como você e eu. Aí está num dia lá cansada, distraiu. Gente, se a gente distrair, a gente empresta a boca para o diabo. E o Senhor está pronto a nos usar, a nos restaurar, mas o diabo também não perde a oportunidade, não. Por isso que quando você está muito atribulado, fica caladinha. Fica caladinha, para Jesus te dar vitória. Porque quando você está vulnerável, quando você está na TPM, quando você está irritada, quando você está, atribulada, quando alguma coisa não está do jeito que você gosta, você vai emprestar a sua boca para o diabo. E ele fica ali à espreita, ó. É agora, é agora, é agora, é agora. Tá! Ele só joga uma ideia na sua cabeça e sai pela boca. Ele joga a ideia na sua cabeça. Ah lá, ó. Pensou que era amiga? Você não é minha amiga, coisa nenhuma. Quantos de nós aqui já fomos feridos por alguém muito próximo? Não se engane, querida, você também já feriu muito. A gente nem percebe, só percebe quando dói na gente, né, gente? Quando dói na gente, aí a gente percebe. Quando o leite derramado é no nosso colo, a gente percebe. A gente sente. Mas quando é no outro, às vezes você pode até perceber, mas você não vai sentir com a mesma intensidade. E aí, se nossa identidade não está alinhada com o Senhor, não está sendo sustentada pela palavra de Deus, por quem Ele é, pelo seu caráter, pela sua bondade, pela sua graça, pela sua misericórdia, que nos escolheu, nos redimiu, nos perdoou e tem nos nutrido desde então, qualquer coisa vai te derrubar. Quantas pessoas estão fora da igreja? Quantas pessoas deixaram a comunhão? Os desigrejados. Se você sentar com eles, você vai saber uma história triste. Uma decepção, um abuso de autoridade, uma rejeição.
E por quê? Por que isso? Porque nós não estamos vivendo a nossa identidade no corpo de Cristo. Porque se nós, cada um de nós, individualmente, se nós estivermos vivendo a nossa identidade celestial, os danos seriam muito menores. Nós não viveríamos muito para nós mesmos. Nós não nos fecharíamos em grupinhos, em panelinhas. Nós não iríamos tratar um de um jeito e outro de outro jeito. Porque por trás disso tudo, gente, por trás disso tudo está uma identidade ferida. Ah, eu quero andar com os famosinhos. Eu quero andar com a galera que dá status. Eu quero sentar no primeiro banco. A gente começa a querer, vamos fazer um networking. A minha célula é mais bacana que a sua célula. E aí começam umas comparações, umas competições. E qual que é o pano de fundo para esse tipo de divisão, de ciúmes, de inveja, de preferências? Qual que é o pano de fundo? A identidade não vivenciada. Você não age como filho de Deus. Você faz acepção de pessoas. E por quê? No final das contas, porque você quer ser aceito, você quer ser amparado, você quer... Sabe, aquela galera que não tem nada para te oferecer, fica ali no fundo. Ninguém nota eles. Esse é o propósito de Deus para a igreja, gente? Não. Você quer ficar bem relacionado? Todo mundo quer. Mas isso passa pela nossa identidade. Se eu assumo a minha identidade celeste, e eu me lembro, eu vim de Deus. Eu sei de onde eu vim de Deus. Eu tenho o Espírito Santo em mim. Gente, quando a gente vai em Jerusalém, os judeus, eles andam no Muro das Lamentações, eles andam de frente para o muro. Eles vão orar no Muro das Lamentações, e quando eles acabam de fazer as orações, não dão as costas para o muro. Vão andando assim, até uma certa distância, e depois é que eles viram. Por quê? Eu não quero dar as costas para o sagrado. Eu não quero faltar com reverência. O Espírito de Deus mora dentro de você. E você falta com a reverência total. Você fala o que você quer, você escuta o que você quer, você come o que você quer. E o Espírito de Deus habita em você. Nós não temos reverência com o Espírito Santo que habita em nós. Senão a gente não tinha as conversas que a gente tem. Não escutava o que a gente escuta. Não colocava algumas coisas diante dos nossos olhos. Ah, Helena, isso é radical, isso é religioso. Não, isso não é religioso, não, isso é santificação. Sem a qual ninguém verá a Deus. Eu ganhei uma nova identidade, eu nasci de novo, agora eu começo a caminhar. Eu preciso de crescer nessa identidade. Eu não sou a bebezinha que eu nasci em 1968, não faça as contas agora. Eu não sou a menininha que nasceu em 1968, eu me tornei uma mulher avó. Eu não sou mais a mesma mulher, eu cresci, me desenvolvi, namorei, noivei, casei, tive 4 filhos... E agora tive o Tito, meu primeiro neto, e eu espero que seja o primeiro de muitos. Que é uma delícia ser vó. E é essa mesma jornada que Deus quer fazer com a gente espiritualmente. Mas a gente fica só no leitinho, só no leitinho, só no ego, só no eu. Vem cá, Deus, cuida de mim. Oh, Deus, cuida de mim, Deus. Minha mãe só cuidou de mim, me dando comidinha na boca, me ensinando a andar. Até uma certa idade. Depois eu comecei a andar com as minhas próprias pernas. E eu gerei outros 4 filhos. E eu fui cuidar desses 4 filhos. E hoje eu estou cuidando, ajudando, não cuidando, mas dando suporte à minha nora quando ela está muito cansada, para eu ajudar nos cuidados com o Tito. A jornada espiritual é a mesma coisa. Mas você já está aí, ó, de crente, ó, caindo nos dentes de crente, mas ainda querendo receber uma palavra. Oh, Deus, fala comigo. Deus, manda o profeta pôr a mão na minha cabeça. Deus, revela, Senhor, o seu sonho para mim. Qual é o meu propósito? O seu propósito é glorificar a Deus, querida. O seu propósito é pegar tudo aquilo que Ele te deu e honrar a Deus com toda a sua forma de viver. E glorificando a Deus, outras pessoas serão alcançadas através da sua vida. A gente fica nesse coitadismo, nesse vitimismo. Ai, o que o Senhor quer para mim? Qual é o seu plano para mim? Oh, Deus, tem um plano só para mim. Que insegurança é essa? Vai viver, vai florescer, vai frutificar.
Vai pegar aquilo que Deus te deu, distribui. Derrama. Não retém nada. Derrama porque o Senhor derramou a sua vida. Essa é uma outra característica da falta de identidade. Você tem medo de tudo. Você quer segurar tudo. Vou reter, né? Dá aqui. Falta. De repente falta. Gente, o Senhor é abundante. Em tudo que Ele faz, Ele é abundante. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Não é só sobre você e o seu umbigo, não. O Senhor te supre para você também suprir outros. O Senhor te ajuda para você ajudar outros. O Senhor te salva para você ser instrumento de salvação na vida dos outros. É para o outro. É para lá que a gente está indo. Para o outro. Eu nasci de Deus. E a maneira mais eficaz de eu glorificar a Deus é servindo o meu próximo. Não tem evangelho sem você derramar a sua vida na vida do outro. Jesus nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele o quê? Ele deu. Ele deu o seu único filho, o que Ele tinha de melhor. E você recebeu essa vida, esse sacrifício, essa morte, essa ressurreição, que te restituiu o relacionamento com Deus, que te deu livre acesso a Deus. Você agora é chamada de filha de Deus. Ele te deu o Espírito Santo para te ensinar todas as coisas. Ele te deu a palavra de Deus para você ser instruída em todas as coisas. Mas você ainda continua buscando as suas referências nas revistas, no Instagram e na modinha que está rodando na igreja. Lamento te informar, você não vai achar vida abundante aí. A vida abundante consiste em receber e distribuir, receber e distribuir, receber e distribuir. Compartilhar o que você recebeu. Compartilhar sua casa, compartilhar seu carro, compartilhar suas roupas, compartilhar seu tempo, compartilhar seu dom, seus talentos. Seus dons e seus talentos não é só para você. Mas quando nós temos um problema na nossa identidade, nós não distribuímos nada, nós retemos tudo. E a gente vai se voltando cada vez mais para nós mesmos. E vamos vivendo mais para nós mesmos. E vamos nutrindo o nosso próprio ego. E vamos nos tornando competitivos dentro do ambiente da igreja. E nós usamos o nome de Deus para nos autopromover. Meus queridos, Deus está nos chamando para maturidade. Chega da gente ficar agindo como neném, que precisa de dar mamadeira na boca, precisa de trocar a fraldinha, sabe? O Senhor está chamando homens e mulheres dispostos a dar a sua própria vida. Quando a gente olha para os discípulos de Jesus Cristo, os 12 apóstolos, todos eles deram a sua vida. Eles deixaram para trás as redes e assumiram um novo estilo de vida. E quando eles quiseram voltar, Jesus foi lá buscar de volta. Pedro falou, vou pescar. E Jesus foi encontrar com ele naquela praia. Todos eles deram a vida. E a gente está querendo achar. Todos eles perderam a vida. E nós estamos fazendo tudo para acumular. Tem alguma coisa de estranho nesse evangelho, gente. Vamos acordar? Quem achar a sua vida, a perderá. Quem perder sua vida por amor de mim, a encontrará. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz. O convite de Jesus não mudou. Nós não queremos negar a nós mesmos, porque somos oscilantes na nossa identidade. Jesus sabia de onde vinha e para onde ia. Por isso ele não temeu dar a sua vida.
E foi por isso que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que é sobre todo nome. Porque ele se entregou completa e absolutamente. Não tem jeito de você humilhar quem já é humilde. Não tem jeito de você tomar a vida de quem já voluntariamente a entregou. Vocês entendem, gente, como isso tudo está ligado à nossa identidade? E Satanás foi justamente aí. Se és filho de Deus. Nossa, mas sua vida está muito problemática, hein, Helena? Parece que Deus te esqueceu. Quem aqui já ouviu essa frase? E aquela sua oração, hein, Helena? Já tem 10 anos que você está orando, hein? Ele não te responde? Você precisa de conhecer a palavra de Deus, gente. Precisa identificar a voz do bicho. É o mesmo tom. Se és filho de Deus. Satanás, você não está entendendo? Deus é soberano. Ele responde o que Ele quer, quando Ele quiser. E enquanto eu descanso em Deus, Ele me dá tudo que eu preciso, é descansar, confiar, entregar todo o meu cuidado a Deus, repousar, colocar minha esperança em Deus. É Ele. É tudo sobre Ele. Por isso que é importante você conhecer seu Pai. As características do seu Pai. E deixar o Espírito Santo. Você já pensou isso, gente? Que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos está em você? Te selou para o dia da salvação? O Espírito Santo não apenas te selou, ele te capacita a ser cada dia mais parecida com Jesus. Cristão não é quem frequenta a igreja, gente. Cristão é quem parece com Cristo, quem está em Cristo, quem se identifica com Cristo, quem faz as escolhas de Cristo. A pergunta da noite é: você está escolhendo Cristo? Você está em Cristo? Você ama o que Ele ama? Você vai onde Ele iria? Você trata as pessoas como Ele trataria? Feche os seus olhos. O Senhor quer nos alinhar com o céu. Mas não pense você que isso acontece com gritinhos de júbilo. Para Jesus custou tudo fazer a vontade do Pai. Quando o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, se apresenta, ele diz: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. É assim que ele se apresenta. Paulo, escravo de Cristo, chamado para ser apóstolo. Apóstolo não era um título. Apóstolo era a função de tornar Jesus conhecido entre as nações da terra. E Paulo abraçou essa missão, percorrendo quilômetros e quilômetros e quilômetros a pé, para que o Evangelho fosse conhecido. Foi espancado, apedrejado, açoitado. Esse apostolado não é glamuroso. É renúncia. É dádiva. É vida rendida. Entrega total. Chamado para ser apóstolo.
Não foi ele que escolheu Jesus, foi Jesus que foi buscar Paulo na estrada para Damasco. Separado para o Evangelho de Deus. Esse separado para o Evangelho de Deus fala de santificação. Eu carrego em mim as marcas do Evangelho, eu vivo o Evangelho. E eu transbordo esse Evangelho. Eu não levo esse Evangelho, o apóstolo Paulo está dizendo, eu não levo esse Evangelho só com as minhas palavras. Eu levo esse Evangelho com toda a minha vida. Até que a minha morte glorifique o Senhor. Isso é alinhamento com o céu. O alinhamento com o céu nos leva à renúncia, à confiança, à entrega, a assumir a nossa identidade celeste e a confiar na palavra de Deus, o que Deus diz, o que o Evangelho diz. Jesus pôde dizer para aqueles fariseus: eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. Jesus disse para Satanás: ausenta-te de mim. Paulo disse, Paulo, escravo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho. E você diz o quê? E eu digo o quê? Como nós temos vivido a nossa vida, meus irmãos queridos? Uma fé rasa, titubeante, às vezes intimidadora, ou nós estamos alegremente confiando, caminhando e compartilhando a vida? Porque embora pareça pesado, o grande peso é negar a nós mesmos. Porque nós somos muito egocêntricos. Somos muito orgulhosos, de natureza. A tentação para Eva foi: mas é claro que você não vai morrer. Você vai ser como Deus. E desde então a gente está tentando ser como Deus. A gente gosta de ter o controle. Nós mulheres então, a gente ama ter o controle. A gente quer saber de tudo, quer controlar tudo. Tudo tem que ser do nosso jeito. E aí ficamos como? Exaustas. Mendigando afeto. Feridas. Porque nos decepcionamos com relacionamentos terrenos. Acreditamos nas mentiras do diabo, ao invés de acreditarmos nas verdades de Deus. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filha de Deus, sim, eu sou. E os filhos se parecem com os pais. E é por isso que o Espírito Santo nos foi otorgado. Para que cada dia mais as marcas de Cristo sejam vistas em você. A vida de Deus apareça em você. Isso é alinhamento com o céu. Até aquele grande dia.
E aí a gente vai ver Jesus face a face. E a Bíblia diz que nós então, finalmente, seremos como Ele é, plenos. Não mais teremos que lidar com as nossas questões de caráter, nossas dores do passado. Mas a gente já pode viver hoje como uma antecipação daquilo que a gente espera. A vida abundante, ela não acontece só no porvir, não, gente. Ela começa agora, porque Cristo está. Ele está na pessoa do Espírito Santo, Ele está. Ele está através da sua palavra, Ele está. A gente quer ir para o céu, mas a gente não abre a Bíblia. Como? Você quer ir morar com quem você não quer intimidade? Você quer casar com quem você não quer namorar? A gente vive mais uma religião do que uma vida com Deus. Isso tem que mudar. A gente tem que se alinhar com o céu. E quando a gente se alinha com o céu, a nossa cultura é a cultura do céu. A música é a música do céu. E nem toda música evangélica é do céu, tá? As conversas são conversas do céu. A identidade celeste invade a identidade terrena. Você não fica descaracterizada da maneira terrena. Você continua tendo uma identidade terrena, mas você não é escrava dela. Ah, mas o meu pai, Helena, o meu pai terreno é alcoólatra, minha mãe me abandonou. Mas não é essa a identidade mais que te define, minha linda. Quem Deus diz que você é. Filha, perdoada, redimida, restaurada, para a glória de Deus, para a prática das boas obras, para refletir Jesus por onde você andar. E a maneira mais maravilhosa de a gente achar a nossa identidade, viver a nossa identidade, é no outro. Olha para essa pessoa aí que está do seu lado. Essa pessoa aí é o seu destino. O seu irmão é o seu destino. Tem gente que está precisando de ser abraçada. Tem gente que está precisando de ser consolada. Tem gente que está precisando de ser alimentada. Tira um pouquinho o olho do seu umbigo e enxergue as necessidades dos outros. Pare de levar tanto em consideração as suas próprias necessidades. Deus cuida de você. Mas Deus cuida do outro também, através de você. Deus já levantou tanta gente para te abençoar, sim ou não? Agora é a sua vez. Deus abençoe vocês.